hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o que acontece quando se junta Albert Einstein e Nikola Tesla e ambos fazem um projeto secreto para o governo americano. Se você não conhece o projeto Filadélfia, hoje eu vou dar detalhes para você. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos, grupos de família. Deixe o seu like, inscreva-se neste canal se você não é inscrito e, claro, conheça o meu trabalho. As vagas são limitadas e você vai aprender do absoluto zero a trabalhar de casa. Afinal, quando vier mais um lockdown, quando pararem o comércio de vez, é bom você estar preparado. Então, por exemplo, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Esse aqui é uma das maneiras que eu venho trabalhando aí. É uma das minhas contas que eu tenho no Google AdWords, né? Então, o que acontece? Tenho aqui algumas contas e nessa conta em específico eu estou anunciando um produto de construção civil de baixo custo. Não preciso aparecer, eu simplesmente trabalho em cima do material que eu tenho e aí eu faço o anúncio, né? Construção civil de baixo custo. O custo por clique me gera mais ou menos um certo resultado. E aí eu tenho o custo por conversão. Então, por exemplo, nesse produto, a cada vez que eu gasto R$ 54, eu faço uma venda. Produto que custa em média R$ 1.400. Então é dessa maneira que eu consigo trabalhar. E se der merda no Brasil, se o comunismo estará, é essa uma das maneiras que eu estou trabalhando aí. E isso, claro, eu ensino aí dentro do conteúdo premium. É só você selecionar o módulo que você quer aprender. Se você quiser aprender sobre investimento em criptomoedas, tem módulo. Se você quer aprender sobre marketplace, sobre vendas físicas, mercado físico, tem módulo. Se você quer aprender sobre o mercado digital, tem módulo. E dentro desse mercado digital, eu ensino você a trabalhar do absoluto zero, tá? Então, quem quiser conhecer, tem links na descrição. Não é para todo mundo, as vagas são limitadas. Afinal, meu suporte ele é pessoal. Então, se você entrar e não tiver vaga, é porque já preencheu, aí você espera um pouquinho. Voltando para o assunto que é extremamente importante de se entender, experimento Filadélfia. O que é isso e como que isso impacta as nossas vidas? Após a Segunda Guerra Mundial, muitos cientistas alemães sumiram. Porém, os que foram encontrados, os que se renderam ao exército americano, eles foram direto para os Estados Unidos contribuir com a ciência. Por exemplo, Van Braun, ele participava do exército alemão e após a conquista dos Estados Unidos, ele passou a trabalhar para os Estados Unidos, morando até mesmo como cidadão americano nos Estados Unidos, e graças a ele fundou-se aí a NASA, tá? Então ele é um dos cientistas. Por exemplo, nesse caso do experimento Filadélfia, você tem o envolvimento de Nikola Tesla e Albert Einstein influenciando num projeto militar do governo. O nome de Nikola Tesla não é citado aqui, porém o próprio Albert Einstein fala que Nikola Tesla foi responsável pela eletricidade condutora no navio. Então o que acontece aqui é o seguinte, tá? Deixando bem claro para você, após o período da Segunda Guerra Mundial e com essa importação de cientistas alemães, o governo americano começou a avançar sua tecnologia, tanto discos voadores, como o projeto UFO Secret, que aconteceu em 1943, como também com esses portas-aviões imensos. E qual que era o objetivo desse projeto Filadélfia que nós vamos estar lendo aqui agora? O objetivo era tornar o navio invisível, fazendo com que o inimigo não avistasse o navio nem visualmente e nem pelo radar, fazendo com que o navio pudesse atravessar o campo inimigo sem levantar suspeitas, dando um ponto estratégico ao governo, ao navio americano fenomenal. Então o projeto era o quê? Simplesmente transformar, né, o navio de forma
a ficar invisível. Mas o que deu errado? Então nós vamos comentar sobre o assunto aqui agora. O que deu errado, na verdade, é que ao fazer o experimento Projeto Filadélfia, eles usaram um certo tipo de bobina, né? E houve uma certa anulação gravitacional, onde o campo eletromagnético, que é correspondente, a Terra tem um pulso eletromagnético, o mar tem um pulso eletromagnético, tudo que vibra tem algo relacionado ao campo eletromagnético. E o que eles fizeram foi equalizar e anular essa gravidade. De uma maneira tão profunda, mas tão profunda, que realmente o navio sumiu. Ele não ficou só invisível, ele realmente desapareceu. E consigo a sua tripulação. Ficou alguns minutos desaparecido, apareceu em outro lugar, completamente diferente. E quando apareceu em outro lugar, os marinheiros que estavam presentes, alguns tinham desaparecidos, outros estavam derretidos e soldados junto à fuselagem do navio. Os que estavam vivos já tinham perdido a sanidade, não conseguiam mais se comunicar. Dizem eles, em poucos minutos, que foi um terror tão grande para onde eles foram, que eles não conseguem, eles entraram em trauma e o projeto, claro, foi arquivado. 10 anos depois, né, esse projeto vazou e aí começou a história, veio os filmes e tal. Então, basicamente, eles queriam tornar o navio invisível, porém, eles conseguiram tirar o navio da nossa existência, colocar em alguma dimensão estranha e, por incrível que pareça, 2 minutos, 1 a 2 minutos depois, o navio voltou para a nossa dimensão. E quem viu, quem estava presente nesse navio, quem viu, não gostou do que estava do outro lado. Não gostou. E aí eu sempre venho falando aqui, por que Deus colocou uma barreira? Por que existe uma barreira? Por exemplo, essa dimensão aqui, ela não consegue se conectar a essa dimensão. Existe uma barreira. Parece que Deus colocou um empecilho para que ninguém daqui venha para cá e que ninguém daqui venha para cá. Existe uma barreira. E aí o que acaba acontecendo é por quê? Pensa, usa a lógica. Se Deus colocou uma barreira, se o Criador dos céus e da terra colocou uma barreira, é porque não é boa coisa para lá. É porque os seres, as entidades, os monstros que estão do outro lado, não é brincadeira. Por exemplo, quando você coloca Cloverfield, né, monstro, e você procura lá no Google, é exatamente essa a premissa do filme. Eles usaram um acelerador de partículas, abriu-se um portal, né, e desse portal, não sei se é Abaddon, saiu tudo de um monstro que vocês possam imaginar. E o exército não deu conta, evidentemente a raça humana foi extinta. Então esse é o filme chamado Cloverfield, tá? E ninguém deu cabo aos monstros colossais, ninguém estava preparado para o que iria sair dali. Então, qual que é a minha visão, o meu entendimento? Eu penso que nesse experimento Filadélfia, ok, os primeiros 1 a 2 minutos que a galera ficou realmente em outra dimensão, possa ter sido uma dimensão monstruosa como essa. De alguma maneira, talvez o navio foi teletransportado para algum monte, algum lugar, e aí o que eles viram foi tão torturante que quem saiu vivo daquela dimensão, quem não ficou desaparecido, né, quem saiu vivo, não conseguia descrever o horror e o pânico que tinha passado. E aí, evidentemente, esse projeto ele foi encerrado. Né? E aí você vê muito disso. Você vê caças, drones usando tecnologia de invisibilidade, mas você nunca vê um porta-aviões usando tecnologia de invisibilidade, justamente porque deu errado. E os caras não querem repetir o mesmo fato. Então, olha só, o Experimento Filadélfia foi um evento durante 1943 em que a Marinha dos Estados Unidos supostamente teletransportou, claro, né? Teletransportou uma escolta de destroyers da Marinha, né? O SS Eldridge DE-173 da Filadélfia para Norfolk, né? Eles também o tornaram invisível com a olho nu, é evidente. A proposta era tornar invisível, mas acabou saindo mais do que isso.
A maioria das pessoas acredita que o incidente foi uma farsa e que os delírios dos lunáticos, no entanto, alguns acreditam que pode ter realmente ocorrido, né? Então o que acontece? Ninguém quer colocar a mão no fogo, né? Eu já trouxe um vídeo falando sobre esse experimento aqui. Eu não sei se eu vou ter essa imagem, olha só. Projeto Filadélfia. Eu não sei se eu vou ter a imagem de primeira aqui, né? A gente tem que tomar um certo receio, mas a galera fala que a galera foi fundida na lataria, meu irmão. Foi completamente fundida na lataria. E claro, teve parte também do Nikola Tesla. O Nikola Tesla ele esteve envolvido nesse projeto, mas não foi citado, tá? E aí, essa é uma das poucas imagens. Essa imagem aqui, eles falam que é fake. Não, essa imagem aí é fake e tal. Isso aqui, o que dizem, né? Eu não sei, não posso confirmar, mas é como se tivesse o Nikola Tesla aqui, o Albert Einstein aqui. Eles não participaram do projeto, não estiveram a bordo do navio, mas eles estavam fazendo testes com bobinas, né? Então, tudo que é bobina energética, não é uma bobina convencional, isso aqui tem a capacidade de multiplicar a tensão quase que infinitamente, tá? E de alguma maneira eles começaram a ver isso aqui, né? Eu não sei, pode ser que sejam apenas soldados, e teve foto, a galera bateu foto, só que não foi revelada, né? Pouca coisa vazou. E dizem, né, a gente não pode confirmar, mas que tudo começou assim, ó, com uma bola negra sobrevoando, e isso aqui era a abertura do portal. Isso aqui era a abertura do portal. Isso foi abrindo e engoliu o navio inteiro. E a galera ficou aqui dentro. E o que tinha aqui dentro tornou a galera ficou louca, cara. Louca, louca, louca mesmo. Ninguém conseguia falar mais nada, né? Tem até uns filmes aí que a galera fala, tudo, mas assim, o contexto principal é esse, né? Dizem que abriu isso aí e, cara, quem voltou não conseguiu mais descrever. Eu penso, eu não posso confirmar, mas eu penso que a galera foi transportada direto para o inferno, cara. Eu sei que a língua, a Bíblia, ela fala sobre o Hades, né? Sobre o Sheol. Mas as pessoas elas não entendem o que é o Sheol. O Sheol não está na nossa dimensão. O Sheol é um lugar onde não tem a luz divina do Criador, onde o Criador se ausenta quase que completamente. Então é um lugar que todo aquele que fez uma escolha errada vai para esse lugar. E aí a alma dessa pessoa ela é usada como combustível, igual Matrix, como combustível para alimentar a dimensão. Porque a nossa dimensão ela é alimentada pela energia de Deus. Por mais que tenha o sol, por mais que tenha a lua, por mais que tenha qualquer coisa, nossa dimensão é alimentada por Deus. Agora, Abaddon não é alimentada por nada. Então ela vive de parasitação. E muitas vezes esses espíritos que estão errantes, pecando, que não se arrependem, adentram nessa dimensão, são arrastados para essa dimensão. Nessa dimensão são transformados, né, de uma maneira não agradável. Acho que você já entendeu o que acontece no inferno, né, para que se produza energia. E aí, né, existem monstros colossais no inferno. Provavelmente a galera, de alguma maneira, né, participou durante 2 minutos desse experimento e ninguém ficou são mais, meu irmão. Ninguém ficou são. A mente humana, ela só vai até um certo limite. Ultrapassou esse limite, a mente humana é quebrada, né? Então, fica aí mais ou menos o pensamento sobre o projeto Filadélfia. Eu penso que de fato isso aconteceu. Eu não descarto a hipótese, né? Porque sempre é assim, fazem um projeto, dá errado, né? Aí falam que nunca fizeram, falam que é fake, mas eu dou um voto de confiança a esse projeto, ainda que não tenhamos dados conclusivos, ainda que o governo não fale abertamente sobre isso, eu penso e acredito que esse projeto ele era real. Assim como o sino do Hitler, né, que fazia com que as pessoas se deslocassem no tempo. E aí a galera, ninguém quis falar sobre o assunto. 40, 50 anos depois, fizeram um comentário. Eu penso que é a mesma coisa. Daqui a 30, 40 anos, quando ninguém estiver nem lembrando disso aí, talvez alguém solte o verbo. É o pensamento que eu tenho aí hoje em dia, tá? Então o projeto Filadélfia foi um projeto que Nikola Tesla participou, Albert Einstein participou, né? E o projeto consistia em tornar o porta-aviões invisível, alterando o campo eletromagnético. Só que
de alguma maneira mística, o navio foi teletransportado durante alguns minutos, né, de uma baía a outra, e pior, por onde ele passou, deixou a galera totalmente traumatizada, né? Então fica aí mais ou menos o projeto para vocês, né? Se é real ou não, vocês vão decidir, né? Afinal, pouca informação tem sobre esse assunto, né? Realmente é bem exclusivo, mas não deixa de ser algo que vale a pena ser investigado, tá bom? Pessoal, antes de você ir embora, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E quem quiser conhecer o meu trabalho, eu acho que vale muito a pena. Muito a pena. Por quê? Porque você não sabe como será o futuro do teu país. Você não sabe, por exemplo, se vai ter empecilho para trabalhar, se vai voltar aquela problemadaiada de você ter que ficar em casa. Você não sabe se vai entrar um governo comunista. Ninguém sabe. Então, assim, qual que é a ideia? Nós estamos mediante uma quarta revolução industrial, para piorar a história, onde a inteligência artificial está dominando tudo. Qual que é a ideia? A ideia é você trabalhar com a internet. É você usar a sua cabeça, o seu tutano, para produzir alguma coisa que gere valor para as pessoas. E isso é o futuro. Ficar, sou atendente de caixa eletrônico, sou atendente de porteiro, não, isso tudo vai ser substituído. Eu já trouxe um robô que produz sorvete e tem uma baia lá no shopping de Balneário Camboriú, onde o robô produz sorvete. Daqui a 6 meses vai ter uma outra baia com o robô produzindo hambúrguer. Aí daqui a, sei lá, 6 meses, um robô atendente de roupas. E quando você analisar, e a coisa vai muito rápido, vai passar 2 ou 3 anos, metade do shopping tem robôs fazendo atendimento. E as pessoas não vão estar preparadas para isso. Quando elas acordarem, vão estar desempregadas. E não vai ter o que se faça. Então é muito bom que você aprenda outras maneiras de ganhar dinheiro. Afinal, nada é para sempre, né? Então a gente tem que aprender. E aí, olha que coisa interessante. Eu já coloquei essa aula aqui para você poder trabalhar de casa, do absoluto zero. Coloquei essa aula. A gente tem uma aula sobre criptomoedas para quem quer aprender. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, a aula de criptomoedas, a gente conta com 116 avaliações positivas. Por quê? Porque você aprende a multiplicar o seu dinheiro. Mesmo que você não queira fazer nada, você fala, eu não tenho tempo para nada, não quero fazer nada. Cara, só de você aprender a analisar gráfico, a fazer um investimento onde você lucra 10% ao mês, você já tem grande resultado. Eu já cansei de mostrar essa porcentagem aqui, né, calculadora, só para você poder ver, para você poder entender, e vale muito a pena, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, vou dar só um exemplo aqui para você. Suponha que você é criptoinvestidor, se você investe em criptomoeda, é claro que você não vai começar com valor alto, você vai começar com valor simbólico. Eu coloquei aqui, só para desencargo de consciência, 3 mil reais, tá? E você lucra 10% ao mês. Num período de 12 meses, olha só, os seus 3 mil reais, eles viram 9.400 reais. Como que isso é possível? É a famosa exponencial. O pessoal chama isso de juros compostos. É como se você estivesse devendo 1.000 reais, aí no mês seguinte é 1.100, no mês seguinte é 10% dos 1.100 e vai virando uma bola de neve gigante. Só que em vez de você ficar devendo, você está lucrando, né? Isso em 12 meses. E aí você começa a colocar, se você for trabalhar em 4 anos, você consegue ter um resultado legal, porque é uma exponencial. Então essa aula foi campeã, né? Você pega aqui, vou dar um exemplo aqui dentro aqui para você. Só essa primeira aula, tá? Tem mais de 1 hora de conteúdo e ela aqui, ela é campeã, ó. Deixa eu voltar aqui para você ver, ó, avaliando, mostrando o meu setup, como é que eu faço as minhas operações, tudo mostrando, cara, sem esconder nada, né? Como que eu faço os meus rendimentos, ó, como é que eu analiso o gráfico, como é que eu não perco meu dinheiro com proteção patrimonial. Isso em criptomoeda, tá? Agora, quando a gente pega, por exemplo, aqui, como criar um negócio online, do absoluto zero à primeira venda, essa aula aqui é uma aula que eu ensino você a trabalhar com o AdWords. Vale muito a pena. Eu acho que, assim, pela experiência que é passada, vale muito a pena. Por que eu falo isso para você? Que a partir do momento que você aprende, ó, isso aqui é uma das contas que eu tenho, por exemplo, que, ó, é construção civil de baixo custo, né? O que eu acabo fazendo? Eu vou lá e faço um anúncio. Se o meu anúncio for bom, top, realmente assim, a coisa tá andando, tá
Você tem que saber fazer criativo, tem que saber fazer copywriting, são coisas que eu ensino dentro do conteúdo. Se você consegue fazer, o que acaba acontecendo é o seguinte: você tem um bom resultado, o custo fica viável, né? O seu custo médio fica viável e você, né, tem um custo por conversão. O que é custo por conversão? A cada R$ 50 que eu gasto, eu faço uma venda. A cada R$ 100 que eu gasto, eu faço uma venda. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é você colocar na caderneta, olhar do lado. Pô, eu gastei, sei lá, R$ 100, fiz 2 conversões. E cada conversão custou, ela custa em média R$ 1.400 e eu lucrei R$ 800. Dando exemplo aqui, tá? E aí você tem a sua margem de lucro. Tem produto que você vai ganhar R$ 100, tem produto que você vai ganhar R$ 50, tem produto que você vai ganhar R$ 1.000. Cada produto tem uma estratégia. E aí você vai anunciando. A vantagem disso é que você não precisa aparecer, você pode trabalhar, você pode atender no hospital, você pode fazer o que você quiser, você vai deixar a campanha rodando e vai embora. Essa é a vantagem. Trabalhar tanto com cripto quanto com Google é o quê? Você deixa o computador trabalhando para você e vai fazer suas coisas. É assim que eu faço. Para mim vale muito a pena, tá? Espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links aqui embaixo na descrição. As vagas são inteiramente limitadas, justamente porque o meu suporte pessoal ele é aberto para todos os alunos. Então, eu disponibilizo o meu telefone, ó, tá aqui o meu telefone, meu Telegram, para o cara poder mandar mensagem para mim. Eu não posso atender 1 milhão de alunos, então tem vagas limitadas. Corre lá e confere se tem vaga. Se tiver, beleza, seja muito bem-vindo como aluno. Se não tiver, você acaba esperando aí algumas semanas aí, quem sabe abre algumas vagas aí novamente, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.